Amém. Por gentileza, aqui os microfones abertos. Aqui o microfone. Graça. Desilene. Amém. Pastor Marcelo, pastor e Jailton. Passa a parola. Paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor, se o senhor puder falar um pouco mais alto, senão a gente não vai escutar e tem um barulho dos cachorros, não sei de onde é. Não, ela tinha entrado. Glória a Deus. Paz Não do sei Senhor de aos onde é que está irmãos. vindo esse barulho. Aqui na rua da minha casa. Começou agora. Misericórdia de Jesus. Só um minutinho, que eu vou fechar aqui a janela. Aspetta, perché te canino. Só um minuto. Scusa. Oh, Jesus. Scusatemi. Sucesso. Brasília é pieno de canica e bimbo. Criança e cachorro. Purtroppo credo che è un canile lì. Non è un cachorro. Glória a Deus. Gente, paz do Senhor a todos. Nós não estamos te ouvindo direito, pastor. Tá melhor? Sim. Sim, tá melhor. Glória a Deus. Aqui no Brasil, boa tarde. Eu acho que aí é boa noite, né? Buonasera a tutti. Eu quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. In primo luogo vorrei lodare a Dio per questa opportunità. Saluto a ognuno dei fratelli. Sinto-me honrado por este dia e confesso aos irmãos. Mi sento onorato per questa giornata e vi confesso que desde da última live que assisti, che fin dall'ultima live che ho assistito, che ho presenziato, fiquei maravilhado com a palavra que o nosso irmão Franco ministrou para nossos corações. sono stato meravigliato con la parola che il nostro fratello ci ha ministrato al nostro cuore. Franco. E que Deus abençoe. Eu vou compartilhar uma mensagem em Gênesis. Che Dio ci benedica e vorrei compartilhare un messaggio in Genesi. Capítulo 3. Capitolo 3. Versículo 9. Il versetto 9. Leggi Pastore Massimiliano o vuole che leggo io? Così per me è indifferente. Pastore Massimiliano. Leggo io, così spartiamo un po' i compiti. Certo. Amen. Quindi Genesi 3, 9, giusto? Amen. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Solo il 9? Solo il 9 era? Solo 9, mas está ok. Ok. Muito obrigado. Grazie. Amen. Grazie. Quando eu estava estudando este capítulo, quando stavo studiando questo capitolo, este versículo de número 9 me chamou a atenção. Questo versetto numero 9 mi ha attirato l'attenzione. Devido à pergunta que Deus faz para o homem. Con questa domanda che Dio fa all'uomo. Sabemos que o capítulo 3
Sappiamo che il capitolo 3 narra a origem do pecado na humanidade. fa una narrazione all'umanità. E a pergunta que Deus faz E la domanda che Dio fa é: onde está Adão? è dove si trovava Adamo. E isso é muito interessante, E questo è molto interessante pois sabemos que Deus perché sappiamo che Dio conhece e sabe todas as coisas. conosce e sa di ogni cosa. E a pergunta que Deus faz no texto E con questa domanda che Dio fa in questo testo é uma pergunta de quem não sabe onde o homem está. è una domanda come se lui non sapesse dove si trovava l'uomo in quel momento. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto E la prima abordaggine che io imparo con questo testo é que todas as vezes è che ogni volta quando Deus me pergunta che Dio ci domanda onde estás ou o que está fazendo, dove sei e cosa stai facendo, não é porque Deus não sabe, non è perché Dio non lo sa, é porque nós estamos perdidos. è perché noi siamo perduti, siamo persi. E para que os irmãos possam compreender, E perché i fratelli, perché noi possiamo comprendere o que Deus ministrou no meu coração, ciò che Dio ha ministrato nel mio cuore, permita-me fazer uma breve introdução. permettetemi di fare una breve introduzione. O livro do Gênesis é conhecido como o livro dos princípios. Il libro di Genesi è conosciuto come un libro dell'inizio, dei principi. Também conhecido como o livro das origens. Anche conosciuto come il libro delle origini. E a queda do casal no Éden E la caduta di quella coppia nell'Eden fora devido à quebra de um princípio. è stato dovuto alla caduta di un principio. Se puder acompanhar comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 1. Chi vuoi accompagnare con me il libro dei Genesi dal primo capitolo, O verso de número 1 e 2 está escrito: nel verso 1 e 2 dice così: la terra era uniforme. 1 e 2? 1 e 2? Isso. La terra era uniforme e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Letto fino al 5.
Amém. Percebemos que o versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Abbiamo percepito che al primo versetto Dio ha creato il cielo e la terra. E o versículo 2, a terra está um caos, né? Sem forma e vazia. Nel capitolo 2 la terra si forma, è uniforme e vuota. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E lo Spirito di Dio si muoveva sulle superfici delle acque. Começamos a compreender que a terra estando informe e o Espírito pairando, cominciamo a capire che la terra uniforme, o Espírito pairando, con lo spirito pairando, não há mudança sobre a terra, non ha cambiamento sulla terra. o que isso significa em meu entendimento? Nel mio comprendere significa che não é o quanto o Espírito se move, non è quando lo spirito si muove, mas sim quando a palavra de Deus e se quando la parola di Dio é revelada. è rivelata. Aprendo com este princípio que não importa Io imparo con questo principio che non importa o quanto o Espírito se mova il quanto lo spirito si muova sobre a minha casa, minha vida, sulla mia casa, sulla mia vita, se eu não atentar à palavra de Deus, se io non attentare la parola di Dio, continuarei em trevas e informe. rimarrei in una terra uniforme. O que Deus quer com Adão Ciò che Dio vuole da Adamo é que ele obedeça a palavra de Deus. è che lui ubbidisca la parola di Dio. E eu me fiz uma pergunta: Io mi sono domandato, por que Deus criou o homem? Qual o motivo? Ou para qual propósito? la domanda è stata, perché Dio ha creato l'uomo? Qual è stato il motivo? Con quale proposito? E algumas pessoas podem dizer para adorá-lo. E alcune persone possono dire che cosa? Adorare. Perché? Para adorar. Per adorarle. Mas se assim fosse, Ma se così fosse, seria fútil seria molto futile a criação. la creazione. Quando nós vamos para o texto bíblico, Gênesis 1:26, quando noi andiamo al versetto 26 del capitolo 1 di Genesi, nós começamos a compreender o propósito qui iniziamo a capire il proposito da criação do homem. Della creazione dell'uomo. Porque Deus fez o homem não só para adorá-lo. Perché Dio ha fatto l'uomo non soltanto per adorarlo, mas para que o homem seja uma extensão de Deus e domine toda a criação. ma perché l'uomo sia una estensione di Dio e della sua creazione. Domine a sua criação. E domini la sua creazione.
Isso fica mais claro no Salmo 8. Questo ci viene più chiaro sul Salmo di numero 8. A partir do versículo 4. 8, a partire del versetto? 4. A partire del versetto 4. O texto diz que o que é o homem mortal? Il testo ci dice cos'è l'uomo mortale? Para que te lembres dele. Perché ti ricordi di lui. E o filho do homem, para que o visites? E lo figlio dell'uomo perché o visiti. Contudo, pouco menor o fizestes os anjos. Pode ir em frente, pastor. Amém. Contudo, pouco menor que os anjos o fizestes, e de glória ou honra o coroastes. O versículo 6 diz que faze com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, e puseste debaixo dos seus pés. Il versetto 6 dice che tutto, dici così, tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Percebemos então que o propósito de Deus é que Adão, Qua percepiamo che il proposito di Dio è Adamo, que ele governe tudo aquilo que Deus criou. e che lui governi ogni cosa che Dio ha creato. E através de Adão, E attraverso la vita di Adamo, que Deus iria se revelar che Dio si sarebbe rivelato sobre a criação, sopra la creazione. por isso mesmo que Paulo diz que E è stato per questo che Paolo dice che o último homem, o último Adão, a saber, Cristo, l'ultimo uomo, ossia l'ultimo Adamo, a sapere di Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. lui è l'immagine del Dio invisibile. Mas o capítulo 3 Però il capitolo 3 foi uma queda que desfigurou è stata una caduta che ha sfigurato o propósito inicial de Deus. il proposito iniziale di Dio. A serpente sabia deste propósito. La serpente sapeva già di questo proposito E a serpente não tem pressa e la serpente non ha fretta para tentar frustrar o propósito. per tentare frustrare il proposito. Se você puder acompanhar comigo o capítulo de número 1 do livro do Gênesis novamente. Se volete torniamo al capitolo 1 sempre di Genesi. Eu vou citar apenas algumas palavras de alguns versículos. Io citerò alcune parole di alcuni versetti. Versículo 6, e disse Deus. Nel versetto 6, per esempio. 7, e fez Deus. Allora, nel versetto 6 del primo capitolo dice: poi Dio disse,
sul versetto 7 dice, Dio fece. Versículo 8, e chamou Deus. Nel versetto 8, Dio chiamò. Quando nós vamos para esse capítulo 1, Quando noi veniamo qua in questo capitolo 1, Deus sempre se manifesta desta maneira. Deus viu, Deus chamou. Dio si manifesta sempre di questa maniera. Dio disse, Dio chiamò, Dio fece. Deus. Mas quando Deus cria o homem, però quando Dio crea l'uomo, o capítulo 2, verso 7 do livro do Gênesis, nel capitolo 2 di Genesi, verso 7, nel versetto 7, a narrativa modifica. E está escrito assim. la narrativa si cambia e è scritto così. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Glória a Deus. Amém. O princípio que Deus estabeleceu para o homem, il principio in cui Dio ha stabilito all'uomo é o senhorio de Deus. è il signorile di Dio. O capítulo 1, Deus é o Deus da criação. Nel capitolo 1, Dio è il Dio della creazione. E não há uma necessidade do senhorio sobre a criação. E non ha una necessità del signorile sulla creazione. Pois toda a criação sabe quem é Deus. Perché tutta la creazione sa chi è Dio. E o obedece. E lo obbedisce. Mas para o homem que tem autoconsciência, però per l'uomo che ha un'autocoscienza e livre-arbítrio, e libero arbitrio, Deus põe o princípio do senhorio. Dio mette il principio del signorile. Glória a Deus. Glória a Dio. Aleluia, Jesus. É debaixo deste princípio que Adão deveria continuar. È al di sotto di questo principio che Adamo avrebbe dovuto continuare. O princípio de Deus avrebbe dovuto continuare sotto il principio di Dio. O governo de Deus. Il governo di Dio. O senhorio de Deus. Il signorile di Dio. Alleluia. É para nos proteger. Perché così ci proteggeva. Um homem sem o governo de Deus. L'uomo senza il governo da Dio, ele comete coisas absurdas. Lui può commettere delle cose assurde. E que este governo E che questo governo continue sobre as nossas vidas. Continui sulle nostre vite. E que possamos ministrar este governo. Perché solo così possiamo ministrare su questo governo. A todos quanto nós possamos alcançar. A ognuno in cui possiamo arrivarci. Porque a falsa liberdade que o mundo tem. Perché la falsa libertà che il mondo ha é a ausência do governo de Deus.
è l'assenza del governo di Dio. Oh, Signore. Mas não existe uma liberdade plena ou servirmos ao pecado, Però non esiste una libertà plena, o serviamo al peccato ou servirmos ao Deus Criador. o serviamo a un Dio creatore. E em Cristo E in Cristo somos livres do pecado siamo liberi del peccato para servir ao Deus dos céus. per servire al Dio del cieli. Bendito seja o nome do Senhor. Benedetto sia il nome del Signore. Alleluia, Jesus. O capítulo 3 do Gênesis, para concluirmos, Il capitolo 3 di Genesi, per concludere, a serpente sabia deste princípio. la serpente sapeva di questo principio. E como eu havia dito, ela não tem pressa. E come ho detto prima, lei non ha fretta. O versículo de número 1 do capítulo 3 I versetti del capitolo 3, il primo versetto del capitolo 3, está escrito: è scritto: i serpenti era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Basta. Até aqui, obrigado. Até o primeiro ponto. Fino al primo punto. Quem escreve esse texto é Moisés. Chi scrive questo testo è Mosè. E Moisés sabe que o Senhor que Deus é o Senhor. Mosè sa che Dio è il Signore. Após o ponto é a fala da serpente. Dopo il punto è la voce del serpente. E percebemos que quando a serpente fala, e qua capiamo che quando la serpente parla, ela disse: é assim que Deus disse? Lei dice così. È questo che Dio ti ha detto? Ela faz questão lei de tirar. Sì? Poi concluir a frase. Ela faz questão de tirar o senhorio da frase. Ela não reconhece o senhorio de Deus. Lei non riconosce il signorile di Dio. Lei pretende di cambiare proprio la frase, di distorcere. Porque a serpente, ela é homicida desde o início. Perché il serpente è omicida fin dal principio. E o intuito da serpente é tirar este casal debaixo do princípio. E l'obiettivo del serpente è togliere questa coppia, Adamo ed Eva, dal principio, dal fuoco di Dio. Porque longe dos princípios e do senhorio de Deus, perché lontano dai principi e dai signorile di Dio, estamos vulneráveis aos ataques da serpente. Noi siamo vulnerabili, stiamo disponibili agli attacchi dei serpenti. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, diz: Per questo che Gesù nel Nuovo Testamento ci dice, Mateus 16, in Matteo 16, versículo
24. Matteo 16, nel versetto 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Jesus convida os discípulos a voltar para debaixo do governo. Qui Gesù sta invitando i discepoli per ritornare sotto il governo. Negar as suas vontades. Rinunciare le sue proprie volontà para fazer a vontade de Deus. Per fare la volontà di Dio. Retornando ao capítulo 3 de Gênesis. Ritornando al capitolo 3 di Genesi. No diálogo da Eva com a serpente. Durante il dialogo di Eva con la serpente. O versículo de número 3. Il versetto di numero 3. Eva vai ocultar o senhorio de Deus. Eva vai occultare il signorile di Dio. A senhora pode ler o verso 3? Quando dice così, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Percebemos que Eva disse como disse a serpente. E disse Deus. Ela esconde ou ela retira o senhorio. Qui capiamo come Eva ha detto alla serpente. E qua, davanti a Dio, lei ritira il signorile di Dio. Porque basta nós emprestarmos os ouvidos. Perché basta che noi liberiamo le nostre orecchie para a serpente. Perché il serpente que facilmente corremos o risco de desviar deste senhorio. Perché facilmente siamo soggetti a deviare questo signorile. A serpente sabe que sem o senhorio sobre as nossas vidas, il serpente sa che senza il signorile sulle nostre vite, nós estamos mais vulneráveis. Siamo molto più vulnerabili. Que o Espírito Santo e lo Spirito Santo nos conduz a cada dia ci conduca a ogni giorno para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Di modo che possiamo resistere alle astute alle astute del diavolo. Glória a Deus. Glória a Dio. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aiuti. Nós percebemos que essa conversa produz em Eva um sentimento semelhante. Qui capiamo che questo dialogo tra il serpente e Eva si assomigliano àquilo que a serpente quer introduzir. A ciò che il serpente tenta introdurre, tenta induzire, fazendo com que Eva e Adão, in modo che Eva e Adamo quebre o princípio e queira ser semelhante a Deus. Rompa il principio e abbia la voglia di essere di essere somigliante a Dio.
internet dele congelou. Sim. Amém? Caiu aqui. Caiu. Retornando. Mas o homem não precisava ser semelhante, ele já era semelhante. Però l'uomo non c'era bisogno di diventare semelhante, avere la somiglianza. Lui era già somigliante a Dio. Era già simile. A Bíblia diz que Eva come do fruto. La Bibbia dice che Eva mangia dal frutto E Adão compartilha com ela do mesmo ato. e Adamo compartilha lo stesso atto. E o que me chama a atenção no texto Ciò che mi tira attenzione in questo testo é que quando Eva participa, tudo continua normal. è che mentre Eva partecipa, tutto sembra continuare normale. Mas é só Adão comer também do fruto que os olhos de ambos são abertos. Però dopo che Adamo partecipa, mangia anche lui dal frutto, lì è che gli occhi di tutti e due si aprono. Aqui se inicia a primeira queda na raça humana. E quando loro se ne rendono conto, lì comincia la prima caduta della razza umana. Ambos olham um para o outro e dizem: estamos nus. Tutte e due loro si guardano fra di loro e si rendono conto che sono nudi. Vendo uma figueira, fazem para si aventais. Vedendo un albero di fico, loro costruiscono un grembiule per coprirsi. E o texto diz que Deus visita o jardim. Scusi? Desculpa? E o texto diz que Deus visita o jardim. E il testo ci dice che Dio visita il giardino. Deus não tem problema com o pecado. Dio non ha problema con il peccato. Quem tem problema com o pecado somos nós. Chi ha problema con i peccati siamo noi. O jardim é o mesmo. Il giardino è sempre lo stesso. Adão e Eva são os mesmos. Adamo e Eva sono sempre gli stessi. Mas o pecado fez com que eles se afastassem de Deus. Però il peccato ha fatto con che loro si affastassero, si distanziassero da Dio. Isaías, no capítulo 59, nel libro del profeta Isaia, nel versetto quale? 59. Nel capitolo 59. Versículo 1 e versículo 2. Sì. 59 verso 1 e 2. Eis que a mão. Dice, ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non dar-vi più ascolto. Percebe-se que Isaías diz que as mãos e os ouvidos. Qui ci rendiamo conto che Isaia, le mani di Isaia nel orecchio.
Isaías diz que as mãos e os ouvidos de Deus Isaia dice che le mani e le orecchie di Dio estão ativos para a salvação, sono attenti alla salvezza, mas a face que se retrata a comunhão scusa, non percebi. mas a face de Deus, que significa Sim. comunhão, Però la faccia di Dio, che significa comunione, não é possível ver, pois há iniquidade. non è possibile vedere per conto dell'iniquità. Voltando para o capítulo 3 de Gênesis, eu concluo Ritornando al capitolo 3 di Genesi, e così concludiamo, o homem se esconde e Deus l'uomo visita o si jardim. nasconde E Deus visita o jardim. e Dio visita il giardino. Aí o versículo de número 9 que nós lemos, Il versetto di numero 9 che abbiamo letto, Deus pergunta: onde estás? Dio domanda, dove sei? Estudando este versículo 9, Mentre studiavo questo versetto 9, a palavra onde la parola dove no texto em hebraico é aieka. sul testo in ebraico significa aieka. Esta palavra só existe neste versículo em todo o Antigo Testamento. Questa parola esiste soltanto in questo versetto, in tutto l'Antico Testamento. E ela não está aqui por acaso. E questa parola non appare qua per caso. A palavra aieka, La parola aieka ela se escreve com 4 letras è scritta con 4 lettere que dentro da cultura judaica che dentro della cultura giudaica forma um acróstico, ou seja, uma abreviação. forma un apostrofo, ossia una abbreviazione. A primeira letra é Aleph, La prima lettera Aleph, Yud, scusa, Yud. Yud, Kaf Kaf e Re. e Re. Com a letra Aleph se escreve Elohim, que significa Deus. Con la lettera Alf significa Elohim, che significa Dio. Com a letra Yud se escreve Iodea. Con la lettera Yud si scrive Iudea, Dia, Que significa sabe. che significa sapere. Com a letra Kaf se escreve Kol. Con la lettera Kaf si scrive Kolf, Que significa todas. che significa tutte. Com a letra Re se escreve Hanis Tarot. Con la lettera Re, Re, R. Hanis Tarot. Sanistalot, Significa coisas ocultas. Ou seja, significa cose occulte, ossia, com essa palavra Yeka se forma a frase Deus sabe de todas as coisas ocultas. con questa parola Ilka si scrive Dio sai di ogni cose occulte. Quando Deus visita Adão, ele está dizendo para Adão: Quando Dio visita Adamo, lui gli sta dicendo: eu sei de todas as coisas io so di ogni cosa ocultas.
occulte. Deus não é o homem que só consegue enxergar o agora. Dio non è l'uomo che riesce a vedere soltanto l'adesso. Deus enxerga a queda e a origem da queda. Dio vede la caduta e l'origine della caduta. E aí está a graça de Deus. E lì vediamo la grazia di Dio. A revelação de Deus para Adão La rivelazione di Dio ad Adamo é um convite para que ele se apresente. è un invito perché lui si presenti. Porque Deus tinha algo que Adão não sabia. Perché Dio aveva qualcosa che Adamo non sapeva. Que era uma graça através do Cordeiro. Che era la grazia tramite il cordeiro, l'agnello. E esta verdade parece muito conosco. E questa verità assomiglia molto a noi. Quando falhamos, quando escorregamos, Quando sbagliamo, quando scivoliamo, o desejo, às vezes, é de se esconder. il desiderio tante volte è di nasconderci. Mas Deus sabe de todas as coisas. Però Dio sa di ogni cosa. Deus conhece todas as coisas. Dio conosce ogni cosa. E o convite de Deus para nós sempre é: E l'invito di Dio per ognuno di noi sempre è e sarà: não se esconda. non vi scondete. Non vi nascondete. Non vi nascondete, vi appresentate. Deus tem graça para mim e para a tua vida. Dio ha tanta grazia per la mia e per le vostre vite. O intuito do pecado é que nós vivamos escondidos. L'obiettivo del peccato è che noi viviamo nascosti. Mas o intuito de Deus é que nós retornemos, se apresentemos. Ma quello che Dio aspetta è che noi ci presentiamo E retornamos ao princípio do senhorio. e ritorniamo al principio del signorile. Para encerrar, Mateus 6, versículo 6, e eu encerro. Per finire, Matteo 6. Mateus, pastor. 6, verso 6. Capítulo 6, verso 6. Matteo 6, 6. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vedi nel segreto te ne darà la ricompensa. Alleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ensina o caminho da oração. Gesù ci insegna la via della preghiera. O versículo de número 6, a palavra quarto. Il versetto di numero 6, la palavra cameretta. Em grego, tem a ideia de quarto da quinquilharia ou da bagunça. Nel greco dà un'idea di una stanza di confusione, incasinata. Pois este quarto não é o quarto da nossa casa ou cômodo. Questo non significa che sia la cameretta
della nostra casa fisicamente, l'ambiente fisico, mas é o nosso quarto interno, ma è la nostra cameretta interna, onde as bagunças ocultas que ninguém conhece dove le confusioni, le sporcizie, l'immondezia occulta che nessuno conosce, onde os nossos pecados ocultos que ninguém conhece dove i nostri peccati occulti che nessuno conosce, mas Jesus diz no texto, ma Gesù dice nel testo, o Pai vê o oculto. il Padre vede l'occulto. Glória seja o nome de Jesus. Glória a Deus. sia il tuo nome, Glória a Gesù. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O que Jesus está nos ensinando é: leva o Pai para este quarto, porque ele já viu. Glória. Ciò che Gesù ci sta insegnando è: porta il Padre in questa stanza, in questa cameretta, perché lui ha già visto ciò che c'è dentro di essa. E nós não vamos conseguir arrumar este quarto sem a presença dele. Oh, glória. E noi non riusciamo a mettere a posto questa stanza, questa cameretta, senza la sua presenza o con l'assenza di Dio. Alleluia. Manda castore revacia cando que minecia. Aleluia. Jesus nos convida hoje, sai de trás da árvore, leva o Pai para o quarto, deixa ele arrumar a bagunça. É minha que a séria. Dio dice oggi: esci fuori di questo albero, pulisci la tua stanza, invita il Padre per dentro. Oh, aleluia, la basura. O Pai quer entrar não é para acusar, é para arrumar essa bagunça. Il Pai vuole entrare non per accusarci, lui vuole soltanto pulire questa confusione, questa Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É menino que nasce rebácia. Aleluia, Jesus. Porque é graça sobre graça, sempre foi graça. Perché graça su grazia, sempre è stato la grazia. Alleluia. Nós nunca merecíamos, nós não merecemos, é graça. Non abbiamo mai meritato di questa grazia. Alleluia. Pai, ele vê o oculto. Il nostro Padre, il nostro Padre vede l'occulto. Quando lui entra nell'occulto, lui pulisce Ele tutto. nos recompensa. Ci dà la ricompensa, alleluia. Quem leva o Pai para o quarto secreto? Chi porta il Padre nella stanza segreta. Quando sai dele. Quando esci da lì. As acusações do diabo não podem prevalecer. Le accusazioni del diavolo non puoi rimanere, non possono prevalere. Sou falho, mas ele me justificou. Glória. Siamo mancanti, ma lui ci ha giustificato. Alleluia. Sou Grazie. pecador, mas ele me justificou. Sono peccatore, ma lui mi ha giustificato. Alleluia. Amando che rebasse, mas que me nabasse a su, de mim que não rebasse. Bendito é o teu nome, Jesus. Benedetto sia il tuo nome, Gesù. Benedetto sia il tuo nome. Alleluia. É sempre graça. Sempre graça. È sempre la grazia, è sempre la tua grazia, Signore. Deus amou o mundo de tal maneira. Dio ha amato il mondo di così grande, di una maniera così grande. Que entregou o teu filho unigênito. Che hai consegnato il suo unigenito figlio. Para que todo aquele que nele creia não pereça. Perché tutti coloro che in lui credano periscono. Eterna, alleluia, alleluia. Deus quer nos levar para o jardim novamente. É bem que anda.
Dio ti vuoi portare direttamente un'altra volta nel giardino, ti vuoi dare un'altra opportunità. Como diz o nosso irmão Franco, ele é o Come dice il caminho, nostro fratello Franco, ele é o caminho, a verdade e a vida. lui è la via, la verità e la vita. Oh, Espírito Santo. Aí onde você está, sinta a graça de Deus, sinta o conforto de Deus, sinta o abraço de Deus, sinta o cuidado de Ovunque Deus. ti trovi, che tu sia, sente questa grazia di Dio su di te. Oh, Espírito Oh, Espírito Santo. Grazie Grazie con la tua presenza, Signore, grazie della tua presenza. Oh, bendito é teu nome. Oh, bendito é o teu nome. Aleluia. Grazie, grazie. Alleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Ajuda. Aleluia. Ajuda a tua igreja. Aiuta la tua chiesa. Ajuda a tua igreja, Jesus. Aiuta la tua chiesa, Gesù. Aiuta. Risveglia la tua chiesa, Gesù. Risveglia, Signore. Vedete pastor Massimiliano, Signore, risveglia, Signore. Darci, Signore, posizionamento, Padre. Dobbiamo posizionarci, Signore, con la tua opera, Gesù. Alleluia. Glória. Mande que descia. Alleluia. Mande que mirada passia. Oh, bendito. Spirito Santo, grazie del tuo lavoro questa sera in mezzo a noi, Signore. Fin dal principio di questa live, Signore. Siamo grati, Signore. Gloria a te, Padre, gloria ti diamo, Gesù. Alleluia. Glória a Deus. Alleluia, glória, Senhor. Eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade. Aleluia. Io ringrazio a Dio questa opportunità ricca, grandiosa che ci ha dato stasera. Alleluia. Eu tenho 2 pedidos a fazer à igreja. Io ho 2 richieste a fare alla Chiesa questa sera. O primeiro pedido é: ore pela minha casa, pela minha família. La prima richiesta è: pregate per la mia casa e la mia famiglia. O segundo pedido é: ore pela comunidade que nós exercemos o ministério, que nós cuidamos de vida. Ore por nosso trabalho. La seconda richiesta è: pregate per la comunità che ognuno fa parte, perché abbiamo vite da curare, da aiutare nell'opera di Dio. Deus abençoe a todos. O nosso pastor Che Dio vi Maximiliano. benedica a tutti. Grazie. Nosso pastor Maximiliano, um prazer. È un piacere, pastore capisci portoghese. E a todos que estão aí, que Deus abençoe. Foi um prazer e uma honra. E a tutti che sono presenti, che Dio vi benedica. Amen. Amen. Grazie. Amen. Gloria a Dio. Grazie.